Que a graça, paz, a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida. Amém? Amém. Glórias a Deus. Nós vamos, antes de continuarmos a adorar o Senhor, agora olharmos para a palavra do Senhor e chamar nossas crianças, eu quero só dar uns avisos. Terça-feira tem um momento muito especial, que é o momento das princesas. A nossa irmã Catiane, que por sinal está fazendo aniversário hoje, parabéns, né? Oramos por ela, dando parabéns na parte da manhã, e a irmã Lucélia, elas estão juntas cuidando das nossas meninas. Então, ore por esse projeto, que é o momento das meninas poderem vir aqui e receberem orientação de Deus através das servas. É o momento onde elas conversam várias coisas, até pizza fizeram, né? Até pizza fizeram, né? Glória a Deus, ela é muito boa por sinal, chegou um pedacinho em casa. Então, ore por esse projeto. Se você tem meninas aí na idade de 12 anos acima, né? 12, 11, 12 anos acima, traz para cá para poder participar desse momento aqui, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, continuo orando pelo nosso grupo dos jovens. Louvado seja Deus. Ontem, sexta-feira, novamente tivemos aqui um culto muito abençoado, muitos jovens louvando e adorando o nome do Senhor. Vamos orar pela vida de cada um deles, né? Esqueci o nome dele, Diegão, né? O Diegão está aí junto conosco, né? Foi um retiro lá com a gente, agora está aí. Que Deus abençoe a sua vida. Esteve sexta-feira junto conosco, e esse é o objetivo: os jovens virem na sexta-feira e a gente traz também para estarmos juntos aqui cultuando o Senhor no domingo. Coloca para mim aqui, Beatriz, por favor. Tem um convite muito especial para vocês já programando. Vocês são fotos do culto da virada. Eu peguei foto do culto da virada dos anos que nós estamos passando juntos, só para inspirar você para participar junto conosco. Vamos desligar, gente, a luz. Mais fácil. Muita comida, e aquele momento não pode faltar, né? Na virada, exatamente ali, está de joelhos orando ao Senhor. Esse ano não vai ser diferente, amém? Natal, já vamos até dizer para os irmãos aqui, nós vamos fazer no dia 25, no domingo, um culto onde nós vamos fazer uma palavra a respeito do Natal, e aí o pessoal vai se programando, né, a iniciar também, se quiser fazer alguma coisa, alguém vier aqui fazendo jogral, uma poesia, alguma coisa nesse sentido, você pode estar conosco no dia 18. No dia 25 é uma quinta-feira. Dia 25 é uma quinta-feira. Nessa quinta-feira não haverá culto. Eu sei que muitos irmãos estão envolvidos com família e aquela questão toda. Então, Natal é família. Então, dia 25, que é uma quinta-feira, não vai ter culto de oração. A nossa campanha de oração, que já foi o segundo dia, quinta-feira agora vai ser o terceiro dia, vai até o dia 18. E dia 25, então, não vai ter. Para que no dia 31, e olha a data, dia 31 é uma quarta-feira, nós vamos então mudar o culto da quinta, nessa semana, da quinta, do dia 1º para o dia 31, que vai ser na quarta-feira. Nós vamos começar aqui o 9h30, adorando o Senhor. E para participar da ceia, nós sempre gostamos de fazer aquela mesa farta, bonita. As irmãs que estão à frente, elas se reuniram e vão correr atrás da irmã Joanete, aí com a equipe toda na cozinha. E o valor, irmãos, é R$30 por pessoa. Se você for em qualquer restaurante por aí, é muito provável que você não coma com R$30, tá? Uma comida normal lá, bife, alguma coisinha no restaurante por aí. Ainda mais um banquete que vai ser servido aqui na igreja. R$30 por pessoa. Então calcule a sua família, veja quanto você tem. Nós estamos em novembro ainda, dá para você já pegar alguma coisa aqui e um pouquinho mais à frente também. Então você pode já se organizar para poder passar. Logo nós vamos, quem quer fazer isso em Pix, logo nós vamos dar uma chave Pix para que você possa fazer isso, tá? Por enquanto, se você quiser, você pode passar para a irmã Joanete em dinheiro, espécie, que é raro hoje, né? Na quinta que é espécie, dinheiro, pode passar para a irmã Joanete, pode passar para a minha esposa, que nós vamos organizar esse momento do dia 31. Então não falta o dia 31 é o tempo da igreja. Natal, fica com a sua família, combina assim com ela. Natal,
eu vou ficar com vocês. Ano novo, eu quero passar na igreja, orando e adorando o nome do nosso Deus. Amém? As crianças, vamos vir aqui à frente, vamos orar. Glória a Deus. Queria convidar a irmã Ariel para orar com as crianças, por favor. Vamos olhar para a palavra do Senhor, está lá em Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos olhar um pouquinho para a palavra do nosso Deus, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que desse a direção sempre da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida, para que Deus sempre dê a direção. Deus me trouxe essa palavra de Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Essa palavra foi pregada aqui nessa igreja em janeiro de 2022. Acho que foi a primeira mensagem que eu trouxe aqui nessa igreja. Deus colocou essa palavra novamente no meu coração. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Quando Deus traz uma palavra é porque alguém ou várias pessoas precisam ouvir. Todos nós podemos nos beneficiar da palavra do Senhor. Basta ter o nosso coração e nossa mente aberta. Mas o Senhor fala conosco. Marcos capítulo 4, versículo 31 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Quem é que disse isso? Jesus. Ele disse: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e de ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre um travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o mar, o vento, lhes obedece? Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus pela tua palavra, que nós vamos agora Deus pensar sobre ela. Obrigado por esse texto, esse momento, Deus, dos discípulos, esse momento em que Jesus ensinou a eles e tem muito a nos ensinar também. Que o Senhor, Deus, tome nossa mente e nosso coração, calma nossa alma e nos dê direção, em nome de Jesus. Amém, amém, glórias a Deus. Vencendo as tempestades da vida. Esse é um texto
bem conhecido, o texto em que Jesus acalma a tempestade. O mar, daquilo que eles estavam vivendo ali, o mar da Galileia, Tiberíades, quando eles estavam ali passando para o outro lado, é um grande lago, né? Algumas medidas aqui, 19 km de comprimento, 13 de largura, 43 de profundidade. É um lago grande, e esse lago ele é cercado por montanhas. Então, de um lado tem o Monte Hermon, tem a leste as colinas de Golã, e quando os ventos gelados que descem, em especial do Hermon, se encontram com o ar quente, há um choque e há formação de tempestade, a formação de barulhos, de ondas e tudo mais que ali eles estavam vivendo, ali eles puderam ver, e é algo muito rápido que acontece. Quem navega, quem já navegou, eu assisti alguns vídeos de pessoas que ainda hoje navegam por lá e fazem vídeo para mostrar por onde Jesus andou, mostram que de fato é um lago, mas que ali, pelo seu tamanho e pelo choque dos ventos gelados e ventos quentes, há tempestades e elas acontecem inesperadamente. E quando Jesus estava com eles, de um lado desse lago da Galileia, do mar da Galileia, Jesus disse para eles: vamos passar para o outro lado, vamos passar para o outro lado. Jesus estava cansado, Jesus era alguém que falava muito, ensinava as pessoas, curava os enfermos, ele estava sempre se relacionando. E temos momentos que a gente cansa, né? Tem um momento que a gente precisa descansar. E então Jesus disse: olha, vamos para o outro lado. E ele então aproveitou ali na polpa, pegou um travesseiro, de repente algum saco, alguma coisa ali, colocou e ele dormiu. E nós conhecemos e lemos agora essa história de que lá no final ele acalmou a tempestade. Mas precisamos pensar em algumas coisas. A primeira delas é sobre as tempestades que nós enfrentamos em nossa vida. O barco, tanto aqui como em Lucas, como em Marcos, Mateus, o barco simboliza a nossa vida. O barco simboliza eu e você. O mar simboliza o mundo em que nós vivemos. Nosso mundo é uma navegação, que nós precisamos de direção do Senhor, que nós precisamos de rumo certo para chegar lá do outro lado. O mar é isso. E nesse mar da Galileia, como eu falei para os irmãos, que acontecem algumas tempestades, e nós temos algumas características de tempestades em nossas vidas. A primeira delas é que as tempestades, elas são imprevisíveis. Hoje, você assistindo o jornal, você olhando ali no YouTube, tantas coisas, você consegue ver previsões meteorológicas, você consegue ver como é que vai ser o tempo amanhã, depois, ou pelo menos a previsão dele. Mas ainda é uma previsão. Pode acontecer como não pode acontecer, não é uma certeza. Agora imagine naquela época onde não havia nada disso, e onde a mudança é muito repentina, por conta do que eu falei para os irmãos, os ventos que vinham com o irmão chocando com o ar quente que estava ali sobre aquele lago. Então as tempestades elas eram imprevisíveis. Eu posso imaginar o Senhor Jesus entrando, dizendo para os seus discípulos: olha, vamos atravessar para o outro lado, e o tempo estava bom. Dificilmente, principalmente marinheiros experientes, eles vão entrar em mar revolto. Quando o mar está agitado, eles esperam um pouco. Então isso nos mostra que quando eles entraram na água, estava tudo bem. Mas as tempestades, elas são imprevisíveis. Você não sabe. Hoje nós estamos aqui. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe como será a sua vida. Como também as tempestades, a nossa vida ela é imprevisível. Nós não sabemos o que vai acontecer. Segunda característica da tempestade é que elas são incontroláveis. Elas são incontroláveis, não dá para controlar, não dá para poder, quando vem os ventos, vem aquela questão toda, para que você possa
controlar aquilo. A única coisa que você pode fazer é se esconder, se proteger. Tanto que quando os discípulos viram Jesus acalmar o mar, acalmar o vento, eles ficaram espantados e exclamaram: quem é esse que consegue dominar o vento e dominar o mar? Porque era algo que não dá para fazer, porque as tempestades, elas são incontroláveis. Elas como vêm, não tem como segurar. Terceira característica: as tempestades, elas são destruídas. Tempestade vem para destruir na natureza tantas coisas, mas para destruir na tempestade das nossas vidas a nossa fé, a nossa esperança, tudo aquilo que nós cremos. Nós tivemos agora há pouco, 7 de novembro de 2025, a tempestade que chegou na cidade de Rio Bonito, uma tempestade que arrasou 90% da cidade. O que é isso? 90% de uma cidade ser arrasada. E nós não estamos falando, irmãos, de casas de madeira, nós estamos falando de barracão de madeira, não, nós estamos falando de casas de alvenaria que foram destruídas por ventos de mais de 250 km por hora. A tempestade era bem para destruir. Eu lembro que quando saiu essa notícia daquilo que estava acontecendo lá, no outro dia, um dia ou 2 dias depois, eu não lembro, eu acordei com uma ventania, quando de repente deve lembrar aí, madrugada, uma ventania. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei: meu Deus, será que chegou aqui? Eu falei: meu Deus, será que chegou aqui? Um negócio, a árvore, aquele negócio todo. Eu falei: meu Deus, elas são incontroláveis, não dá para controlar, vocês podem se proteger. E elas vão destruir sonhos, esperanças. Posso imaginar o povo lá de Rio Bonito, vendo sua casa destruída, vendo tudo aquilo que eles fizeram, construíram com tanto esforço, embora, carros que voaram, parecendo aqueles filmes de Hollywood lá, de polícia e tornado, esse negócio todo aí. Porque a tempestade, ela tem a característica de ser destruidora, de fazer a nossa fé se perecer, fazer a nossa esperança. Quando enfrentamos, e de repente você está enfrentando, ela tem a intenção de destruir, de tirar a fé, tirar a disposição. E no meio da tempestade nós não conseguimos encontrar solução muitas vezes. E essa tempestade que aconteceu em Rio Bonito, o momento mais crítico durou em torno de 1 minuto. 1 minuto. É um momento assim que vem e que destrói tudo. E que nós precisamos estar preparados para que isso não possa destruir a nossa vida, destruir a nossa fé, destruir a minha e a sua esperança no Senhor. Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele estava cuidando dos seus discípulos, para que esses um dia pudessem revolucionar o mundo como fizeram, e chegou até mim, chegou até você. Mas eles precisavam experimentar esse momento. Em segundo lugar, andar com Jesus é bom, mas não é fácil. Andar com Jesus é bom, mas não é fácil. Há um ditado que diz que a rapadura é doce, mas não é mole. É bom, é maravilhoso, mas há alguns problemas, há alguns percalços no caminho, quando nós decidimos seguir e fazer a vontade do Senhor. Eu posso imaginar o que estava na cabeça dos discípulos. Eles viram Jesus curando, ensinando, fazendo os milagres. Eles então estavam animadinhos: olha, somos com Jesus, Ele está fazendo
ele é o Messias, porque até então eles achavam que Jesus era o Messias que ia resolver o problema de Israel. Então esse mesmo mestre fala: olha, vamos para o outro lado. E Jesus dizia, ensinou a cada um que era o Filho de Deus. Então eles receberam a ordem do Filho de Deus para ir para o outro lado. E aí eu e você, nós recebemos uma tarefa de Jesus: olha, faça isso. E o Senhor usa pessoas, fala conosco, usa a palavra de Deus, vai falar através da palavra aqui, falada no culto de quinta, não sei, mas Deus dá uma direção para você. Você tem certeza que é Ele, você tem certeza que é o Senhor quem está dirigindo você. Eles olhavam e viam Jesus dormindo, estava com eles ali. O mestre nos mandou para lá, então nós vamos fazer. Nós vamos levar a palavra, vamos ganhar pessoas, vamos ganhar a cidade com o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Tem alguns amantes. Alguns amantes. Mas Deus nos deu a tarefa de levar, de falar da palavra. Mas aí, quando nós começamos a fazer, o que acontece? Problemas, perseguições, tempestades. E aí a gente fica: mas peraí, eu estou fazendo a vontade de Deus, o Senhor me mandou, Ele está aqui comigo, mas por que está acontecendo isso? Por que Deus permite? Jonas, você conhece a história de Jonas, né? Jonas enfrentou uma tempestade, lembram disso? Mas por que ele enfrentou uma tempestade? Porque ele estava desobedecendo ao Senhor. Vai lá e prega em ele recebeu, os discípulos receberam uma direção de Deus. Jonas recebeu uma direção de Deus, só que Jonas não obedeceu. Entrou no mar e enfrentou a tempestade. Mas e os discípulos? Eles obedeceram. Eles fizeram a vontade do Senhor. O Senhor mandou, eles fizeram. Vamos atravessar do outro lado? Então vamos. E aí? Andar com Jesus é muito bom, mas não é fácil. Mas não é fácil. Por que Deus permite tempestades em nossas vidas? Porque Deus deu uma ordem, através de Cristo Jesus deu uma ordem a eles. E mesmo assim eles enfrentaram. Estavam na direção de Deus, estavam fazendo a vontade de Deus, mas enfrentaram uma tempestade. Por quê? Primeiro motivo: simplesmente porque vivemos esse mundo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 diz que o mesmo acontece ao justo e ao ímpio, ao que é bom e ao que é mal. A mesma coisa acontece, porque nós estamos debaixo desse céu, estamos nessa terra. E Jesus disse que em João 16:33 que nós padeceremos perseguições, dificuldades, tempestades, tribulações. Então, só por nossa causa humana, porque nós estamos aqui, pessoas morrem, pessoas ficam desempregadas, coisas ruins acontecem em nossa vida. Então, andar com Jesus é muito bom, mas nós continuamos enfrentando problemas. Porque tem algumas pessoas que dizem assim: não, eu vou andar com Jesus, eu vou colocar Jesus no meu barco, e se Jesus estiver no meu barco, nada vai acontecer. Nada. Está repreendido todo mal, nada vai acontecer. Não é assim. Nós estamos nesse mundo, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos problemas de saúde, nós enfrentamos problemas de perda, nós enfrentamos problemas financeiros, nós enfrentamos vários problemas. Às vezes achamos que a coisa acontece só conosco, mas não.
nós enfrentamos. E você lembra que nós lemos aqui que havia no versículo 35, 36, que haviam outros barcos. Então quando Jesus falou para os discípulos: olha, eu vou para o outro lado, vamos atravessar, muitas pessoas também acompanharam. Haviam outros barquinhos também, nós temos que entender isso. Como também na nossa vida, e eu disse que o barco nos representa, e o mar da Galileia representa o mundo que nós vivemos, existem muitas pessoas nesse mundo. São barcos que estão navegando, são barcos que estão neste mundo, mas que muitas vezes enfrentam as tempestades. Então não foi apenas os discípulos, foi todo mundo. O bicho pegou para todo mundo ali, a água começou a entrar. Nós não sabemos quantos barcos outros lá que estavam junto ali naufragaram, quantos barcos afundaram, não sabemos disso, mas sabemos que eles também enfrentaram problemas. Elias, quando escapou de tudo aquilo que estava acontecendo, Acabe e tudo mais, ele chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, só eu sobrei, só tenho eu estou passando dificuldade, mas só eu sobrevivi. O Senhor falou: não, mas tem mais 7 mil, tem mais que eu separei, que eu coloquei. Então a nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos, nós podemos enfrentar a tempestade em nossas vidas. A diferença não é essa. A diferença do barco dos discípulos e do barco dos outros lá não foi a ausência de tempestade, porque todos eles sofreram, todos eles passaram, todos eles quase naufragaram, ou alguns naufragaram, nós não sabemos disso. Segundo, por que Deus permite tempestade? Para que você saiba quem você é. Para que você saiba quem você é. Às vezes nós não sabemos quem nós somos. E precisa algumas situações para que a gente possa entender isso. Os discípulos que o Senhor chamou eram homens acostumados com o mar. Eram homens acostumados, porque eles eram pescadores, né? Pedro, Tiago, João, André. Eles eram homens acostumados a enfrentar as intempéries da vida. Mas eles largaram tudo, deixaram de ser pescadores de peixe para ser pescadores de homens. O Senhor Jesus chamou, o Senhor Jesus os convidou para que eles pudessem andar. E esses homens achavam que eles conheciam. Em Lucas capítulo 8, onde vai contar essa história também através de Lucas, nós vamos ver que eles chamaram Jesus depois, quando a tempestade já estava assim arrebentando tudo, a água já não estava entrando. Eu sei que eu falei que as tempestades elas são imprevisíveis, elas de repente está tudo bom, de repente elas vêm. Mas quando vem uma tempestade, às vezes você já está lá no meio do rio, no meio do mar, e aí você começa a ver as nuvens se formando, você começa a ver o vento ganhando mais velocidade. Dá para ver o processo das tempestades em nossas vidas. E aí você recebe o diagnóstico de uma doença, mas está no início. Eu consigo controlar, eu consigo resolver. E aí você tem um problema no casamento, foi só uma discussãozinha, eu dou conta de contornar o negócio aí você tem um problema, uma conta para pagar, alguma coisa aí, não, eu dou um jeito. Os discípulos fizeram a mesma coisa. Nós damos um jeito, nós já enfrentamos tempestades, nós já passamos momentos difíceis também, então não vamos vencer mais esse. Não vamos incomodar o mestre, não, deixa ele lá comendo. Vamos fazer só. Depois que eles acordaram de Jesus, eles receberam a seguinte palavra de Jesus: por que vocês... Eu estou usando ao meio da revista
e atualizada. De repente a sua versão vai estar assim: porque vocês estão com medo, ou porque vocês são medrosos, ou porque, outra versão, porque vocês são covardes. A palavra grega, eu separei aqui para você, é deios. No grego, ela significa exatamente isso: medo e covardia. Então, quando Jesus direcionou para eles essa palavra, não foi uma palavra assim, é difícil cantar isso, né? Todo mundo, né? Mas Jesus nos incriminou, dizendo assim: por que vocês estão aí medrosos? Por que vocês estão borrando as calças? Por que vocês estão desesperados? E o Senhor pergunta, muitas vezes a nós: por que esse desespero todo? Por que essa agonia toda? Por que você está assim? Lembro do salmista, acho que 72, 73, né? Por que está abatida, ó minha alma? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? E Jesus fez com que seus discípulos entendessem de fato que eles são. Eles não são aquilo que eles achavam que eram. Nós resolvemos, nós podemos fazer. Não. Às vezes o Senhor permite que a gente passe por alguns momentos, por alguns lugares, para que o Senhor nos faça ver quem nós somos e nos leve a sermos mais dependentes dele, a estarmos mais na presença dele, a nos colocarmos mais de joelhos diante da sua presença. Terceiro, porque o Senhor permite as tempestades em nossas vidas, para que saibamos quem Ele é em nossas vidas. Os discípulos estavam em formação, eles estavam no seminário, eles estavam na escola do Senhor, eles estavam sendo capacitados para fazer uma obra tremenda na terra. Mas até então, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles sabiam que Jesus curava pessoas, eles sabiam que Jesus era um mestre, ele tinha sabedoria, eles presenciaram tanta coisa boa acontecendo, mas eles ainda precisavam de mais um ensino. Eles precisavam saber que o Senhor é o mestre do vento e do mar. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês estão com medo? Muitas vezes nós sabemos se conhecemos o Senhor através de uma pregação, através de estudos, e o nosso nível de relacionamento com o Senhor, ele está baseado na informação, e a informação que nos chega. Mas nós precisamos ter experiências com Deus, nós precisamos viver a nossa vida com o Senhor. Jó 42, depois de tudo que aconteceu, depois que Jó passou por tudo aquilo, e olha que Jó lá no início recebeu a seguinte, o seu currículo de Jó: o homem íntegro, temente a Deus, aquele negócio todo. Mas chega lá no 42, o próprio Jó diz assim: eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu tenho experiência com Deus. Isso muitas vezes nos falta para que nós possamos ir à frente, nós possamos romper, nós possamos dominar as tempestades e fazer com que elas não nos derrubem, possamos ir à frente. Saber que o Senhor é Deus, saber que Ele é dom, saber que Ele é poderoso, saber que Ele interfere até na natureza ao seu e ao meu favor, para a glória do seu nome, para a glória do nome de Deus. Por causa da nossa natureza, para saber quem nós somos, para saber quem Ele é para cada um de nós.
E Jesus, ele estava dormindo. A Bíblia diz aqui que ele estava dormindo, ele entrou no barco, ele dormiu. E por que Jesus, é uma pergunta, mas por que Jesus estava dormindo? E se você parar um pouquinho e pensar numa tempestade, né? O irmão até fez uma sonoplastia aqui quando eu falei da terça-feira, não sei, daquela manhã que aconteceu com aquele barulho, né? Então só isso, e o chacoalhar do barco de um lado para o outro, porque eu estava assistindo também um outro vídeo que há um tempo atrás conseguiram um barco que estava todo enlameado, e essa lama preservou a madeira, o tamanho, tem mais ou menos 8, 10 metros, cabia mais ou menos umas 15 pessoas, então não era grande, não era um barco grande que tinha uma estabilidade, não, um barco pequeno, e o Senhor Jesus estava dormindo, e vento para cá, vento para lá, e onda para cá, e o Senhor lá dormindo de boa, tranquilo. E aí eu pergunto, por que o Senhor estava dormindo? O que nós podemos entender disso? Duas coisas. A primeira, para mostrar que Ele é humano. E eu acho muito interessante isso. Porque Jesus, se Ele viesse ao mundo como Deus, com todo o seu poder, com o poder de fazer tantas coisas, sem sentir nada, Ele não seria o sacrifício legítimo. Mas Paulo, em Tessalônica, vai dizer que ele se esvaziou e tomou a forma de servo para tomar o meu e o seu lugar. Então ele mostra a sua humanidade. Ele teve fome, ele teve sede, e aqui ele cansou. Todos nós cansamos uma hora. E ele então foi dormir, e ele foi dormir. E uma segunda lição que nós entendemos aqui, que o Senhor Jesus quis mostrar para ele, para mim e para você hoje. Por que ele estava dormindo? Porque apesar do perigo, ele confiava que ele ia chegar do outro lado, porque Deus estava cuidando daquele barco. Deus estava cuidando daquele barco. Já viajei alguns quilômetros por esse Brasil. Cheguei mais longe que eu cheguei, de repente chegou mais longe que eu, mas mais longe que eu cheguei foi até Luiz Eduardo Magalhães, antigo Mimoso, lá na Bahia. Já rodei. E minha companheira, minha copiloto, ela fica ali, a gente sai de viagem. Quando eu olho de lado, ela está dormindo. Eu falei assim, como é que você consegue dormir? Mesmo se tiver outra pessoa aqui no volante, eu não consigo dormir. Eu não sei se você igual eu, igual a mim, né? Se você vai conseguir no meio uma viagem, outro pega o volante, lá não, vou deixar você descansar um pouquinho, e eu vou dirigir agora, você pode ficar do lado dormindo. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Mas agora, ainda mais agora que o Senhor nos deu um conforto a mais aqui, aí pronto, né? Dorme que só. E ela fala assim, eu tenho certeza da minha salvação, então está tudo tranquilo, o que acontecer está tudo bem, Deus está me guardando. E eu tenho certeza da minha salvação também, mas assim, eu não consigo dormir, eu não consigo. E Jesus entrou naquele barco lá, e o trem está quebrando para o outro, e Jesus está de boa, está tranquilo, mostrando que ele sabia que ele ia chegar. Não era aquela tempestade que ia pará-lo, não era o tempo dele, não era a hora dele, como também não é a sua. Você vai chegar do outro lado. Nós temos que entender quem está no comando, quem está mandando. Você vai chegar lá. E os discípulos ficaram doidos com aquilo. Os discípulos acordaram o Senhor até com uma certa repreensão. Ei, Jesus, acorda! Você não se importa que a gente está morrendo? Na versão aí, não se importa que estamos perecendo. Eles estavam com medo. E o medo leva a gente a ter algumas atitudes, né? E eles despertaram o Senhor por isso, falando: Senhor, nós somos aqui agoniados, nós estamos aqui com medo, nós estamos aqui e o Senhor está aí dormindo. Que negócio que o Senhor não se preocupa com a gente, não. Essa foi a indagação deles para Jesus. E às vezes não podemos de repente falar as mesmas palavras,
mas também nós temos as mesmas queixas. Senhor, você não está vendo o que está acontecendo, não? Ó Jesus, olha o que estão fazendo comigo. O senhor não está vendo, não? Se a gente fosse um pouquinho mais ousado, mais corajoso, a gente falava isso para o Senhor Jesus. Os discípulos falaram. Os discípulos chegaram nele e falaram assim: Senhor, o senhor não está vendo, não? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Mas sabe, há uma outra lição que eu tiro de Jesus dormindo no barco. Lembra que eu falei que o barco é a nossa vida? Bem, o barco é a nossa vida? Pois é. Às vezes nós estamos com a nossa vida espiritual desejada, relapsa, e o Senhor Jesus está dormindo. Não por ele, não que ele se cansa, porque a Bíblia diz que o nosso guarda não se cansa, nosso guarda não se fatiga, mas a questão é que nós vamos deixando o Senhor de lado. Se você ler 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo vai dizer assim: não apagueis o Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você que eu creio na palavra do Senhor. Se você é crente em Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Amém? Você recebeu o Espírito Santo de Deus, e ele não vai sair da sua vida. Ele não vai sair da sua vida. Se você é crente em Cristo Jesus, o Espírito Santo não vai retirar da sua vida, porque ele é um selo. Como nós colocamos na carta no correio, tem que selo. Ele é o selo que nos endereça para o céu, que garante que nós vamos chegar lá. Agora, nós podemos apagar a sua influência em nós. Nós podemos deixar ir lá naquele quartinho. Sabe aquele quartinho que você tem lá da bagunça na sua casa? Você vai lá de vez em quando. Pois é, mais ou menos isso. Você deixa ele lá naquele. Você tem a sua vida toda aqui. Aí de vez em quando você lembra daquele quartinho. E Jesus dormindo no mar. Eu imagino muitas pessoas onde Jesus está no quartinho esquecido dentro da sua vida. Vai deixa que as coisas do mundo ocupem o lugar de Jesus e vai deixando ele de lado. Vai deixando ele de lado. E cuidado, você pode passar e enfrentar tempestades, ficar com medo, e Jesus dormindo no quartinho. É hora de levantarmos. É hora de buscarmos mais o Senhor. Buscar o Senhor é despertá-lo em nossas vidas, é dar a vazão para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, e não viver um barco com Jesus, mas deixar ele dormir na boca. É preciso acordar, é preciso clamar ao Senhor. E por último, daquilo que nós estamos falando, Jesus permitiu e tudo aquilo que estava acontecendo para provar a fé de cada um deles. Eu disse no início, Jesus foi ele quem disse: vamos para o outro lado. Então esses discípulos deveriam pensar assim: Jesus nos mandou ir para o outro lado, ele deu uma ordem para o outro lado, ele é o Filho de Deus. Eu sei que nós estamos enfrentando uma tempestade, eu sei que parece que tudo vai por água abaixo, parece que as coisas não vão dar certo, mas nós confiamos, porque ele falou. Você tem essa fé? Porque às vezes a gente fica tão desesperado, a tempestade é tão grande, as coisas tão ruins, você fica assim: meu Deus, acabou para mim, não vai dar mais nada. Mas nós precisamos confiar em Cristo Jesus. Se ele está no seu barco, você pode crer que você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Se Jesus está no barco, a tempestade ela vai passar, vai ter fim, e o que vai sobrar dela do outro lado é um homem, é uma mulher mais alicerçada na presença do Senhor, mas com coragem e autoridade, sabendo que quem está no seu barco não é qualquer um, quem está no seu barco é o Deus Todo-Poderoso. Mas é preciso clamarmos,
Nós temos um exemplo bem fresquinho aqui. Esses dias pegamos o Bartimeu, ele clamou ao Senhor. A mulher Sírio-Fenícia clamou ao Senhor. Ana clamou ao Senhor, porque nós temos livre acesso ao Senhor. Não sei quantos barcos chegaram do outro lado. Eu só sei que o barco que tinha Jesus chegou. O barco que tinha Jesus, ele chegou. Acalma o teu coração. Eu sei que às vezes é difícil até ouvir isso, porque é muito fácil ouvir, mas é difícil sentir. É difícil sentir. Vamos ouvir uma música? Coloca aí, Felipe, por favor. Quer apagar a luz aqui pra gente? Se quiser fechar seus olhos, só ouvir, deixar Deus falar com você. Gostaria que a igreja estivesse orando. Quero deixar uma oportunidade. Nós dissemos que a nossa vida é um bar. A nossa vida. Eu, você. E que o mar que nós olhamos aqui nessa palavra é uma das coisas que nós estamos aí fora, os problemas que nós enfrentamos. Mas o que nós vimos aqui foram vários barcos que foram para o mar. Mas havia um barco que
tinha uma referência. Ele tinha Jesus. Ele tinha Jesus. Os problemas, as dificuldades nós vamos enfrentar, eu, você, eu já enfrentei tantas. Mas louvado seja Deus, porque eu tinha Jesus no Pai. E Ele me ajuda. Se preciso for, acalma a tempestade, abre caminhos. Mas é preciso que Jesus esteja no Pai. É preciso convidar Jesus para estar no Pai. Se você de repente está aqui conosco, você ainda não fez esse convite para Jesus estar no seu barco, na sua vida, convide Ele hoje. Diga: Senhor, aqui está o meu barco, aqui está o meu coração. Eu abro a minha vida e eu aceito o Senhor. Entra no meu barco, entra no meu coração. Esse é o convite que nós devemos levar para as pessoas que muitos estão aí inquietos, desesperançosos, mas você está aqui ouvindo essa palavra. Se você ouviu essa palavra e sente no seu coração o desejo de entregar a sua vida, de convidar Jesus para o seu barco, eu convido você a ficar em pé, onde você está, aí mesmo que você está. Eu quero orar com você, eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida, para que Deus te dê força, para que agora, daqui em diante, Jesus possa estar permanentemente no seu barco, andar junto com você. Desafios, os problemas, eles vão estar fora. Mas quando nós fizemos essa decisão, quando eu tive essa decisão, eu pude contar que agora Jesus está na minha vida, Ele está no meu lado. Você quer fazer essa decisão para mim conosco? Eu convido você a ficar em pé. Onde você está aí? Eu quero orar com você, eu quero orar com a sua vida. Tem alguém conosco? Tem alguém que quer entregar o seu coração para Jesus? Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Tem mais alguém que quer entregar o seu coração, entregar a sua vida? Convidar Jesus para caminhar, para navegar junto com você. Fica de pé. Onde você está, eu quero orar com você. Tem alguém? Eu estou encerrando o convite. Os outros barcos, não sei, alguns naufragaram, tiveram dificuldades, mas o barco com Jesus chegou do outro lado. Você sabe, agora você tem essa informação, você só precisa ter uma decisão. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida, que seja de fato uma decisão de estar ao lado de Jesus, de convidar Jesus no seu barco. Dificuldades, problemas vão vir, mas você vai poder falar com Jesus, que está dentro do seu coração. Amém? Nós vamos orar a igreja, nós vamos orar, e a nós, o Espírito Santo nos lembra, que às vezes a gente deixa do lado, às vezes queremos resolver por nós mesmos, mas nós devemos recorrer a Jesus. Não deixar Jesus dormir no nosso barco, como um apagado, como eu acabei de falar para vocês, distante, mas não, nós devemos ter uma vida na presença do Senhor, fortalecendo o nosso coração para enfrentar as dificuldades. Vamos orar. Obrigado, Deus, mais uma vez, obrigado, Senhor, porque a tua palavra fala conosco, porque a tua palavra, Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, o Senhor, Deus, nos usa para levar a Deus e falar da tua palavra. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, porque nessa noite, ó Deus, uma vida reconhece que precisa do Senhor, Pai. Eu quero orar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, para que essa decisão, ó Deus, possa se fortalecer no seu coração, na sua vida, em nome do Senhor. Ó Deus, sabemos as dificuldades que todos nós enfrentamos, mas sabemos, ó Deus, que com o Senhor junto conosco, caminhando junto conosco, navegando junto conosco, é muito melhor. O Senhor nos consola, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos salva. Que, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, seja isso, ó Pai, seja feito nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Que haja, Deus, essa decisão, que firme no seu coração, na sua mente, andar com o Senhor. Que o Senhor Deus assim o abençoe, que o Senhor Deus assim abençoe a cada um aqui. Ó Deus, aqueles que ainda não tiveram essa decisão, ó Deus, que o Senhor possa continuar a falar em cada coração e mostrar que não somos nada em nós mesmos, que não temos força suficiente, que nós precisamos do Senhor.
Que assim, ó Deus, o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Parabéns pela decisão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos orar. Eu quero agradecer a presença de todos que estão visitando. Deus abençoe. Diegão, abençoe a tua vida em nome de Jesus e volte, no culto dos jovens, está aqui junto conosco. E quinta-feira tem nossa campanha, irmãos. Vamos estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, continuando a adorar e a bendizer o nome do nosso Deus. Aqui atrás tem nosso cafezinho, vamos tomar agora, vamos participar desse momento. E lembre-se, R$30 é o valor. No final do ano nós vamos estar todos juntos aqui podendo participar. Tarde com Deus, quarta-feira, 15 horas, 3 horas da tarde. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, irmãos. Na campanha de oração, até por uma questão de tempo, nós não temos o momento do pedido de oração. Então, quarta-feira, a irmã Sonia está aqui com o livro para que você possa vir e possa trazer os seus pedidos de oração, que nós também vamos estar orando pela sua vida. Quarta-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, momento de oração. Amém? Senhor meu Deus, quero pedir ao Senhor, Deus, que leve-nos, ao Pai, agora em paz para os nossos lares, guardados, protegidos pelo Senhor. Ó Deus, que não possamos, ó Pai, ó Deus, nos sucumbir, ó Deus, desesperar nas tempestades, mas lembrar que o Senhor está conosco. Assim, ó Deus, possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Assim, ó Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua semana.